Boa tarde, meus queridos amigos. Quero deixar aqui uma teologia, um panorama magnífico sobre Ezequiel. Quero falar aqui que o autor realmente dizem que é Ezequiel, o tema é o juízo e a glória de Deus. A teologia diz assim: o contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia durante os primeiros anos do exílio babilônico, no ano 593 ou 571 a.C. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Primeiro, no ano 605 a.C., jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Segundo, no ano 597 a.C., 10.000 cativos judeus foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. E terceiro, no ano 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade, destruíram o templo e a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Os 7 anos que procederam à destruição por volta do ano 586 a.C., e os 15 anos seguintes. O livro provavelmente completou cerca de 570 anos. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era de família sacerdotal e passou os seus 25 primeiros anos da sua vida em Jerusalém. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal do templo quando foi levado prisioneiro à Babilônia, no ano 597 a.C. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos de idade, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus e, a partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos, pelo menos. Ezequiel tinha uns 17 anos de idade quando Daniel foi deportado e, portanto, os dois eram praticamente da mesma idade. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias e, porém, mais jovens que ele. Provavelmente foram por ele influenciados, por ser profeta mais velho em Jerusalém. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele 3 vezes no seu livro. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado e vivia como um cidadão comum entre os exilados judeus junto ao rio Quebar. Segundos dizem que ele abriu uma escola de profetas ensinando a lei, a Torá, lá no rio Quebar. O livro claramente atribui suas profecias a Ezequiel e o uso do pronome pessoal eu atravesso, ou através do livro, melhor dizendo. E juntamente com a harmonia estilística e a linguagem indicam uma autoria exclusiva de Ezequiel. As profecias de Ezequiel têm datas exatas por causa de sua organização em datá-las. Seu ministério começou em julho de ano 593 a.C. e continuou pelo menos até a última profecia registrada em abril no ano de 571. O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo. Primeiro, entregar as mensagens divinas do juízo ao povo apóstata de Judá e Jerusalém, e às 7 nações estrangeiras ao seu redor. E segundo, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio concernente a